Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo da obra Espírito e Vida, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo 10, é Autodoação. Ela comenta a questão 893 do Livro dos Espíritos, cuja pergunta é a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? A mais meritória de todas as virtudes, qual é ela? Bom, começam eles dizendo, para responder no final sobre a mais meritória, dizendo que toda virtude tem seu mérito próprio. Todas têm seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, quer dizer, então ela não é a mais meritória, mas existe a virtude. Há virtude do verbo haver, sempre que existe resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Quer dizer, a virtude em nós coexistindo com os nossos próprios maus pendores. Porém, ela é tal que eu próprio, é uma resistência voluntária, ofereço uma resistência para que eu não seja arrastado a fazer aquele meu próprio mal pendor, né? Agora num grau mais elevado. A sublimidade, porém, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Quer dizer, quando nós sacrificamos os nossos interesses pessoais pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, né? Inclui a primeira parte, né? Uma resistência voluntária ao nosso próprio mal pendor, levando, né, o bem ao próximo, né, pelo sacrifício do nosso interesse pessoal. Então ele fez uma resposta gradativa. E continua agora ele vai responder: a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade, né? E Joana então nos diz que nós devemos aprender a doar e aprender a nos doar para praticarmos legitimamente o Evangelho. Que o pregador da tribuna dourada, que não se gasta nos trabalhos que ele próprio propõe, ele é uma máquina de falar inconveniente e inconsequente. Que o verdadeiro aprendiz do Evangelho, ele está sempre a postos. Se convidado a doar algo, ele lembra da parábola da viúva e doa o óbolo sem constrangimento interno, sem dúvida, sem constrangimento. Se chamado a dar-se, ele gasta as energias em amor, consumindo-se no trabalho, recordando de Jesus na nobre carpintaria. Há muita gente no cristianismo com elevada capacidade de ensinar, seja através das palavras, seja através da escrita. Porém, convidados a dar ou convidados a dar-se recuam, e ainda recuam apressadamente. Ora, preferem as altas posições, as posições de mando, desprezando as nobres posições de servir. Ora, e ela faz uma analogia. São semelhantes a parasitas inúteis que estão no topo das árvores. E diz ela que na simplicidade dos exemplos do cotidiano é que encontramos, né, os exemplos de auxiliar gastando-se, de ajudar se gastando. A pedra que afia a lâmina, ela se gasta. O grafite que escreve, ele se consome no registro. E o sabão, na higienização, ele se dilui. Ora, então, não receemos as nossas tarefas. São os maus, são os enfermos, são os infelizes que necessitam de nós. Então, apesar do nosso verbo não ter aquele calor dos oradores, apesar das nossas penas não ter aquela escrita profunda, aquela escrita retumbante dos grandes escritores, há muita beleza nos nossos atos, dirigidos àqueles para os quais a boa nova existe no mundo. Ora, e lembremos sempre de Jesus, porque depois das pregações, ele sempre trazia alento e paz. Ele tinha sempre gestos de amor
e lições sublimes para a vida. Ele curou enfermos, cegos, paralíticos, surdos, mudos e as demais doenças significativas, incluindo as obsessões. Jesus, o nosso exemplo e modelo, ele se doava sem cessar em tudo, cantando a boa nova, vivendo entre os sofredores do começo ao fim, do começo à crucificação, até transformá-la, a cruz, num ponto de luz para a vida imortal. Que Jesus nos abençoe.